muitos aí tenham nunca ouvido falar ou tenham pesquisado, porque eu falei ontem, né? E aí, para saber o que é amortização. Até foi bacana aí essa pergunta do Ezequiel, porque eu falei de amortização quando eu dei até a resposta à pergunta dele sobre investimento. Tem tudo a ver com o que eu falei sobre o imóvel, tá? Porque o que é a amortização, né? Eu vou colando no chat o slide, mas se alguém não estiver vendo o slide, tenta fazer igual ontem, sai, entra de novo, ou me fala que eu tento tirar e colocar de novo também aqui o slide. Que até semana que vem, acho que até essa semana eu ainda tô aqui, e semana que vem eu consigo dar aula no apartamento à noite. Ó, a amortização ela é a diminuição da sua dívida através aí, né, do pagamento das parcelas. Porém, existe uma coisa que o pessoal se confunde aí quando a gente fala de amortização, porque pensa assim, ó, você vai pagar R$ 1.200 de parcela. Ok, vai. Vamos colocar menos, vai. Vamos colocar um carro que o Josimar vai comprar aí para ele poder dar uns rolezinhos no final de semana no lockdown do Dória, né? Para não ficar na rua. R$ 600 a parcela. Todo mês que o Josimar pagar a parcela de R$ 600, o valor vai lá para o banco. Só que o que acontece com esse valor que vai para o banco? Eu acabei de ler aqui que a amortização é a diminuição da dívida através do parcelamento de seu pagamento. Ou seja, você vai pagando a parcela e vai amortizando a sua dívida. Só que não é porque eu vou pagar R$ 600 que a minha dívida vai diminuir R$ 600. Quando a gente fala de amortização, estamos falando sobre a redução do valor da dívida, tá? Que está até aqui, ó, nesse outro conceito, ó. Quem estava copiando, eu volto se quiser. Mas está até aqui, ó. É a redução da dívida através do pagamento, porém, a parcela de R$ 600 do carro do Josimar, ele não está pagando o carro puramente. Tipo assim, o carro era 40 mil. Aí você pega lá, vou pegar aqui a calculadora. 40 mil, deixa eu ver. Ele não vai pagar 66 meses R$ 600 para dar os 40 mil do carro dele. Porque o banco, né, na sua bondade, ele empresta. Só que a sua parcela que você está pagando existe, ela é composta pelos juros, pela, pelo abatimento da sua dívida. Aí, abatimento da dívida. Ó, então, entender aí o que é amortização passa por vocês entenderem que toda vez que você paga uma parcela, claro que é quando é um bem aí financiado, hein, gente? Você está pagando uma parte para os juros, uma parte para abater sua dívida. Foi o que eu até comecei falando aí, que foi boa a pergunta do Ezequiel, porque do apartamento, eu pago os juros todo. Então eu não pago, na verdade, juros, eu pago minimamente aí os juros, porque eu já antecipo os juros. Por isso que eu falei que para mim compensa mais do que fazer o investimento. E eu pago só a parcela pura. Então, assim, dos mil e cacetada que eu teria que pagar do meu apartamento, eu só pago 200 e pouco, porque eu uso o dinheiro para amortizar a dívida. Então, eu vou lá, eu amortizo e pago só o valor no final. Então, sempre que vocês ouvirem falar de amortização, quer dizer que você está pagando o valor daquele bem diretamente, sem contar com os juros, tá? Entenderam? Vou até pôr aqui, ó. Uma parcela, ela é igual a juros mais a amortização. Por quê? Se eu vou pagar uma parcela do financiamento, da casa, eu não estou pagando R$ 1.000, não vai abater da minha dívida de R$ 1.000. Vai abater uma parte da minha dívida da casa, vamos supor, uma casa de 100 mil. Não vou fazer 100 meses pagando R$ 1.000. Nenhuma construtora faz isso. Pelo menos
Eu não conheço, a não ser que você dê lá 50% de entrada. Mas assim, você não vai pagar 100 de mil e beleza, quitou sua dívida. Você vai pagar 300 meses de financiamento, 200 e poucos meses, e mesmo se for os R$ 1.000, vai parte para os juros e parte para realmente abater a sua dívida, tá? Então vocês precisam fixar sempre. Ouviu falar de amortização? Quer dizer que você está pagando aquele valor que realmente foi financiado ou foi emprestado. Até porque se eu tenho um empréstimo que eu pego no banco, né, por exemplo, o banco direto eles ligam, né? Eles me amam, principalmente em horário que eu estou dando aula. 7 horas da noite sempre tem alguém que liga do Santander. E aí ele fala assim, a gente vai te emprestar, vai, a mulher da outra vez queria emprestar 40 mil. Eu falei, moça, mas pra que 40 mil, não sei o quê. Aí nisso, ela ia fazer em 60 meses, que eram 5 anos. O valor da parcela era quase R$ 1.000. Se você vai ver 60 vezes 1.000, dá 60 mil. Se eu fosse pagar esse valor, não é assim, tô devendo 40 mil, vou pagar quase 1.000, então vou pagar só 40 meses aí. Não, porque o banco ele quer receber os juros dele. Então, quando eu pago uma parcela, eu estou pagando os juros do banco com a amortização, tá? Por isso que muita gente fala assim, nossa, você vai pagar durante tanto tempo só juros e aí depois você começa a pagar o seu bem. Basicamente é isso. Porque quando você faz um financiamento, você tem os juros e você... esse pagamento aí do que fica, a diferença, é o quanto realmente você está abatendo da sua dívida, tá? Isso eu acho que eu já falei em outro momento. Se você vai fazer um financiamento de carro, um leasing, você também tem essa opção de você chegar e antecipar as parcelas. Então, um exemplo, acho que eu falei disso quando eu tinha citado do desconto, né? Você vai pegar a parcela do carro, a do Josimar que eu falei, R$ 600. Aí o Josimar quer pagar a parcela que vai vencer em 2023. Vai cair aí para R$ 300, 300 e pouco, quase 400. Por quê? Você está amortizando diretamente o valor da dívida e aí eles tiram os juros, uma vez que não tem porquê de cobrar juros, né? Tudo bem sobre a amortização, o conceito? É só para vocês entenderem o que vocês vão calcular, tá? Até, ó, enquanto vocês pensam aí, né, se entenderam, ó, eu vou colocar aqui um exemplo de uma tabelinha da Caixa, só para vocês verem como que é. No site da Caixa, existe a possibilidade de você... pera aí, deixa eu ver que essa daqui não tem. De você fazer a simulação. E é justamente essa conta que a gente vai acabar trabalhando, tá? Tem um exemplo aqui, ó. Pronto, ótimo. Vou colar aí no chat para vocês verem. Juliana, eu vou colocar aqui, ó, e vamos ver pra gente reforçar aí, ó. Olhem aí esse exemplo que eu colei no chat. Nesse valor daí, do exemplo do chat, vamos supor que eu fosse pagar 5.600 de parcela, tá? No primeiro mês. 5.600 de parcela, olha aí. O que acontece? A minha dívida, que era 60 mil, que está lá no 60 mil, que foi o valor que eu peguei, eu não vou todo mês pagar só a dívida, porque existe os juros, né? Que é quanto que quem emprestou vai receber. Então, toda vez que eu tiver uma parcela, eu tenho a parcela que vai contar a amortização. Olha aí a terceira coluna, ó, tem o mês, saldo devedor e amortização. A amortização, que é R$ 5.000, que é o quanto vai reduzir a dívida. Pode perceber que a dívida vai diminuindo 5 mil em cada mês, só que ele não paga 5 mil em cada mês, ele paga 5.600 e aí vai diminuindo, e mais os juros. Então, amortizar é você pagar o valor da sua dívida, mas não significa que é o valor da sua parcela. A sua parcela é maior do que o valor da amortização, porque você paga a amortização para diminuir a sua dívida e mais os juros. A gente vai ver isso na prática, Juliana. Se ainda ficou em dúvida, você vai entender aqui na hora que a gente fizer a conta na prática. Vamos lá.
Vou colar até esse daqui de agora aqui da tela. Ó, conceitos aí também que vocês precisam saber, porque isso vai estar na tabela que a gente vai calcular, que é até parecida com essa que eu colei. Encargos. Quando a gente fala de encargos financeiros ou despesas financeiras, eles seriam aí os juros, tá? Que é aquele valor, né, que por emprestar vai receber. Caixa Econômica, quando financia imóvel, Banco Santander financia carro, Banco BV, sei lá, Banco Pan, nem sei se existe Banco Pan ainda. Eles recebem aí os juros, que é o encargo financeiro. Outra coisa, amortização, que eu acabei até de dar esses exemplos todos aí, né, olha lá, refere-se exclusivamente ao pagamento do principal, que é o valor da sua dívida mesmo, tá? Então você vai pagar aí as parcelas baseado a amortização, né, ela vai contar em cima da sua dívida. Esquece os juros aí na história. Os juros vai ser somado, né, com a amortização, mas quando você fala de amortizar, é referente aí só a sua dívida. Outro conceito que vai compor o que a gente vai calcular é o conceito de saldo devedor. Saldo devedor, ele é o quanto que você está devendo para o banco, tipo hoje. Você vai lá na loja, você vai financiar, vamos supor, você vai R$ 1.000 na Casa Bahia. Fui lá ontem pegar uma cafeteira lá, o povo gosta de fazer carnê, né? Aí R$ 1.000. Esse é o seu saldo devedor. Quando eles fazem o carnê, já está lá calculado quanto que é cada parcela que você vai pagar. Então, assim, no mês que vem, se você pagou a primeira parcela, você fez 24 de 100. Não é porque você pagou R$ 100 que você deixou de dever 1.000. Você vai dever o quanto que sobrar depois que a Casas Bahia ficar com o juro seu, dela ter te emprestado. E aí, no outro mês, você vai dever um pouquinho menos, aí você paga, aí você vai dever um pouquinho menos de novo, e vai indo. Então, o saldo devedor, ele é o quanto você deve. Ele é aquele valor, seja o valor que você, vamos supor, você foi lá e financiou. Sua dívida você financiou uma casa, Bia. Você financiou uma casa. Aí você financiou, vamos supor, na Náutica 180 mil. O André vende lá. Quem quiser, depois eu dou o contato do André. 180 mil. Beleza. Não quer dizer que todo mês, os 180 mil é o valor da sua dívida. O mês que vem, você não vai mais ficar devendo 180 mil. Por quê? Você vai pagar uma parcela. Então, o seu saldo devedor é o valor da sua dívida. Ele vai diminuir um pouquinho. Aí no outro mês, você vai pagar de novo. Aí a sua dívida vai diminuir um pouquinho. Então, o saldo devedor, ele é o valor da dívida que a pessoa tem. Seja com o banco, seja aí com a financeira ou qualquer outra entidade. Tá bom? Tudo bem, Matheus? Tem pouca gente aqui, né? Prosseguindo. Deixa eu ver, a Beatriz colocou, beleza, entendeu. Outra coisa que é a última, a prestação. A prestação, eu sei que vocês, né, já sabem, porque em algum momento aí o pai, apesar de quem ainda for jovem aí, a mãe, o pai, sei lá, deve falar assim, nossa, tem que pagar a prestação lá de tal coisa, olha, tem que pagar a prestação do Credit System, da Calan. É, Prestação, ela é o valor que você paga da sua dívida com mais o valor dos juros. Tanto que quase agora eu escrevi até no chat, né? Ó, cadê que eu coloquei? Olha lá, eu coloquei, ó, parcela. Parcela é igual a juros, mais amortização. Que na verdade a parcela é a mesma coisa que prestação, tá? Eu vou até marcar aqui, ó, um geral aqui para vocês verem. Mas é a mesma coisa. Então, a prestação, ela é a amortização mais os encargos. Tanto que quando a Caixa Econômica ela emite lá para você o seu contrato, ela te dá o contrato com tudo isso detalhado. Vamos supor, Maria Eduarda, você vai saber que a sua prestação de R$ 1.000, você está pagando 20 de seguro, vou pegar um exemplo aqui bem hipotético, 200 de parcela e os 780 que sobraram são os juros que fica para a Caixa. Ou seja, você pagou 1.000, mas você só pagou 200 de parcela de amortização. Então, a sua dívida só diminui 200. Por quê?
20 ficou para o seguro, que também fica para a caixa, e os 780 fica para a caixa de juros, tá? E a prestação, ó, ela é composta aí pela amortização mais o encargo, que é a mesma coisa que eu acabei de marcar aí, que é parcela igual a juros mais amortização. Juros e encargos são as mesmas coisas. Não esqueçam, tá? Juros e encargos são as mesmas coisas. Tudo bem? A gente vai começar a ver agora o exemplo para calcular. Alguém quer perguntar? Ou não? Vou continuar. Bom, existem vários tipos de amortização. Até é uma coisa importante de eu falar, porque eu tenho vídeos já gravados explicando isso daí tudo tal, mas se vocês forem olhar, vocês vão ver assim, ah, professor, mas você está falando de saque, mas eu vi o seu vídeo que você está falando de price. Ó, vou colocar aqui. Saque, price, SAM, e tem o sistema americano. Existem vários tipos de amortização? Existem. Professor, quais são os mais usados? Qual que eu vou encontrar no mercado? O saque e o price. A própria Caixa Econômica no simulador, eu vou colocar o link aí, depois da aula vocês olhem. Você aí que está pensando em casar, ó, aquele momento propaganda, né? Você que está pensando aí em dar tchau para a mãe, o pai, a família, e morar sozinho, comprar o seu imóvel, pega o simulador da Caixa, joga lá, procura um imóvel, joga lá o valor, vê se cabe no seu bolso a parcela. E aí você, né, vai descobrir, ó, vou até fazer aqui uma simulação que eu vou botar um print aí. Você vai descobrir se realmente você tem ou não condição de, neste momento, sair de casa e morar sozinho. Eu falo isso que eu sempre lembro de uma turma que era muito engraçado, porque eles tinham aí 17 anos para 18 e queriam começar a fazer estágio e tal, aí foram efetivados, queriam morar juntos, né? Eram 3 meninas lá. Eu falei, gente, vocês pararam para pensar que você, além de pagar onde você vai morar, você vai precisar comer, você vai precisar não sei o quê. Aí eu fui falando, elas foram olhando, falando, nossa, tem tudo isso, não vai sobrar dinheiro para nada. Falei, porque a gente tem uma situação que não é só você pagar o imóvel, tem toda aí uma questão a mais que envolve. Espera aí que eu vou colar o link aí para vocês, que eu estou carregando aqui, ó. Deixa eu ver o que vocês escreveram. O Matheus não está conseguindo entrar na aula para me ensinar a aula. Fala para ele que está gravado. Eu vou ligar para ele. Ó, a Juliana deu hahaha porque ela pensou nisso, né, Juliana? E eu vou colocar aqui, eu tô. Deixa eu ver o Matheus. Matheus, tá na reunião de volta. Ou não? Não, não tá. Aqui, ó, Matheus Lourenço. Tô ligando para ele. Então, e aí pode ser que vocês encontrem mais de um tipo de amortização no mercado e o banco, né? Ele vai te perguntar qual é a opção. Aí vai de você acompanhar, porque muita gente não tem nem a menor ideia. Tipo, vai pelo que a construtora colocou, vai pelo que o corretor colocou, e aí eles tipo, aceitam lá e pronto. Matheus, vai ficar gravado aí, tá, cara? Ó, esse link que eu coloquei é o link do simulador, mas eu vou colocar só o print aqui para vocês poderem ver isso que eu estou falando aí, sobre os tipos de amortização. Vai ficar gravada, Giovana. Pode falar, ô Josimar. Professor, em qualquer tipo de compra parcelada, é possível pedir essa amortização ou não? Ou tipo, vai do banco ou da empresa que você vai comprar? Como que funciona? Então, você tem a opção, cara. Só que eu vou te falar assim que as empresas, as financeiras, elas não têm interesse em. Como é que eu posso colocar? Em que você antecipe o pagamento, tá? Um exemplo, uma vez eu precisei para minha empresa, que eu fui fazer alguns trabalhos no litoral norte, eu precisei de um dinheiro, tipo, bastante dinheiro, porque eu tinha que ir na indústria, comprar um material, voltar e ir pro litoral norte, eu fiquei 3 dias lá no litoral norte. E aí eu peguei um crédito consignado, para funcionário público. Beleza, peguei o dinheiro. Nisso,
eu recebi do meu cliente 2 semanas depois. E eu fui, né, liguei pro banco, falei, olha, o dinheiro está na conta, eu quero quitar o empréstimo. Cara, mas eu tive um trabalho para poder fazer essa quitação tão grande, porque eles ficaram me enrolando. Não, mas aí você não, não quer pegar esse dinheiro que você tem e usar ele para fazer outra coisa, e aí você não precisa quitar o empréstimo. Não, você não quer deixar esse dinheiro render na poupança. Eu falei, não quero. Até porque se fosse render na poupança, no final da história eu ia estar pagando para o banco mais de juros de empréstimo do que do quanto ia render, né? E aí, eu vou mudar, ô Thaís. E aí acabou que depois de muita insistência eu consegui. Mas você consegue, tá? Ó, até pegando esse exemplo aí que eu tô falando do saque e da amortização, ó, eu coloquei aí, ó. Se fosse um imóvel de 150 mil, ó, a Caixa mesmo ela simula e ela te dá ali para você escolher qual é a opção. A gente vai ver aí qual é a diferença dos sistemas, tá? Mas só para vocês se familiarizarem como é que funciona essa coisa. E aí, ô Josimar, só para eu já começar, é, vai de você ligar na central deles e aí você fazer. Porque, por exemplo, eu vou tirar e pôr de novo a tela, gente. Por exemplo, você tem lá, igual quase agora eu comentei, Credit System. Você tem a opção de fazer a antecipação. Claro, se for com juros, né? Pernambucanas, tem lá que eles enfiam no povo lá o 0+8, 0+7, porque eles têm meta para colocar essas coisas. Você também pode fazer antecipação. C&A, mesma coisa. Porque tudo isso eles colocam para poder agregar valor financeiro para eles, entendeu? Então, qualquer tipo de financiamento com juros você consegue. Claro que depende, né, também da taxa de desconto e quanto você pagou de juros, até porque, sei lá, você comprou era R$ 500, você pagou R$ 10 de juros, aí você parcelou. Você vai antecipar, você vai ter R$ 1 de juros, 50 centavos. Aí não compensa também, porque tipo, vai dar no mesmo praticamente. Beleza? Bom, vamos lá então. Vou continuando aí, que aí eu vou entrar agora para a gente fazer esse sistema, que é o do saque, tá? Eu vi aí que tem gente ainda com problema de conexão. O saque, ele não é o sistema que as lojas colocam, tá? Já vou até antecipar aí para vocês. Ele não é o sistema que as lojas usam e vocês vão ver o motivo, porque no saque a parcela ela vai diminuindo. Um exemplo, o meu eu coloquei no saque o financiamento, mas existe a opção de você fazer pelo price. O price é aquilo que você vai numa loja, você vai lá, compra qualquer coisa no crediário e você já sabe todo mês quanto você vai pagar, porque a parcela é fixa. No saque a parcela vai diminuindo. Então você começa lá pagando 500, aí mês que vem você paga 490 e pouco, quando chegar no final você está pagando R$ 100. Mais ou menos isso, tá? A gente vai ver essa conta. Bom, bora. Acho que eu expliquei a sua dúvida, né? Ahn, Sistema de amortização constante, que é o SAC. Qual é a característica? É, a amortização, ela sempre vai ser igual no saque. Tá? Ela vai ser igual da primeira à última parcela, ou seja, você vai abater a sua dívida de forma igual do primeiro ao último. Tá? Por isso que ele se chama SAC, Sistema de Amortização Constante. E os juros, todo mês, ele vai cair, né? Ele vai ser calculado em cima do saldo devedor. Aí você está pensando em juros, pensa assim, a gente vai ter uma taxa de juros igual a gente estava calculando nas outras coisas, e essa taxa de juros ela vai ser usada para calcular em cima da sua dívida. Então, todo mês, a sua dívida vai ser calculada a porcentagem de juros para poder gerar o próximo valor. Um detalhe importante, isso é fixo quando você tem no contrato, tá?
Não corre o risco, assim, vai, o governo foi lá e desregulou o mercado, tá uma loucura, os juros aumentou pra caramba. Você vai pagar mais. Não, é igual. Ah, igual agora, a taxa de juros, os juros diminuiu. Também não muda, né? Porque se não muda quando aumenta, não muda quando abaixa. A opção até que teria, até uma sugestão para quem tem financiamento, eu acho que a Vitória, uma vez que eu perguntei, falou que tinha o apartamento, fez pela Caixa, o apartamento. Não lembro agora, acho que era ela, mas ela não está aqui. Mas você pode renegociar seu contrato. E aí vamos supor, se o seu contrato você fez a juros de 9% e agora está 5%, aí eles fazem o novo financiamento com um valor mais barato, tá? E aí do Júlio e da Thaís. Obrigado, Adriana. Ó, algumas coisas que eu vou esperar que vocês anotem. A amortização, ela sempre é igual. Você tem que anotar isso daí no rodapé do caderno, no canto, porque no próximo slide a gente vai começar a ver a tabela. E aí vocês precisam deixar isso anotado para poder lembrar. A amortização sempre é igual. O A, que é de amortização, ele é igual aí a dívida dividido pelo tempo, tá? Vou colocar aqui, ó, o A é igual a amortização. Estou escrevendo no chat isso. E o J é juros que vocês já sabem, né? Só o A que vocês não sabiam. O A é de amortização, então ele é igual a dívida dividido pelo tempo, ou dívida, né? Ou saldo devedor. E o J são os juros que eles diminuem a cada mês. Isso é só observação, porque vocês vão ver que essas informações, quando vocês começarem a fazer a conta, elas vão dar meio que um norte para ver se você está acertando ou não. Anota aí, me fala que aí eu avanço. Deixa eu ver se eu fosse financiar aqui enquanto vocês anotam. Já anotaram? Calma aí, professor, só um segundinho. Ah, Maria Eduarda, se não era a AMB. Ah, parabéns, gente, pelos alunos que foram aí, né, indicados aí ao Oscar, que saiu aí nas redes sociais da escola e tal. É, parabéns, eu vi lá da sala de vocês. Isso daí foi na reunião que eles foram falando lá, os alunos que iam receber lá a indicação e tal. Todo trimestre isso acontece, tá? Então, no final de junho aí para julho, vão fazer uma outra análise, aí eles vão publicar também. Parabéns aí pro pessoal. Eu só não lembro os nomes, né? Mas vocês lembram. Você não viu? Ah, a Clara ganhou aí, ó. Indicada melhor atriz pelo filme Cálculos Financeiros. Bora? Já copiaram? Já anotaram? Deixa aí no chat também. É que não tá aqui, eu não sei onde é que foi, mas me mandaram durante o dia hoje perguntando como é que foi a escolha. Eu falei, gente, não sei. Bom, vamos lá. Ó, então, anotaram as informações ali que eu tinha falado. Juliana também. Boa, Juliana. O saque, as parcelas vão ser decrescentes, ou seja, elas vão diminuindo, tá? E aí a gente usa, quando a gente calcula a amortização, essa base de tabela. Ó, se vocês até quiserem copiar só essa base, mas ela vai estar até repetida aqui mais para frente, mas essa é a base que a gente vai usar, porque abaixo dessa tabela, desse valor aqui, a gente vai ter a conta que vai se desenvolver. Deixa só eu ver se eu consigo fazer um negócio. Espera aí. Consegui. Eu vou colar aí no chat essa base, mas espera porque ela vai repetir aqui no outro slide, a gente vai começar a ver, tá? Só deixei colado aí para depois, se alguém precisar anotar. Ó, eu vou fazer um exemplo e aí eu vou mostrar para vocês um roteiro passo a passo
mas aí eu vou colocar porque eu vou explicando para a gente poder calcular, tá? Então, sempre que eu dou essa aula, né, como já há muito tempo, eu já sei quais são as dificuldades do povo e tal, eu montei um roteiro, um passo a passo para que você possa entender aí como é que você vai fazer para calcular, tá? Então, o roteiro passa, primeiro ponto, você vai dividir a taxa por 100. Eu acho que isso não é novidade para vocês, porque em todas as contas que a gente fez, a gente dividiu a taxa por 100. Segundo passo, calcular os juros de cada linha aí que vai ter na tabela, usando a fórmula juros igual a saldo devedor vezes taxa. Eu só tô, calma que a gente vai ver isso na prática para vocês entenderem. Terceiro passo, a amortização, né, que vai calcular a amortização, que é o saque, ó, que é aquilo que vocês anotaram lá, que é saldo devedor dividido pelo tempo. Ó, quarto passo, calcular o pagamento, que aí vai ser juros mais amortização. E o quinto passo, calcular o saldo devedor, que vai ser o saldo devedor menos aí o valor atual da amortização, desculpa. Deixa eu voltar. Eu vou até. Vocês foram anotando isso daí? Não. Porque aí eu vou começar a fazer direto na tabela. Mas aí eu vou sempre voltar nesse slide só para vocês irem vendo qual é o passo que a gente está fazendo. Pode ser? Me falem aí, por favor. Cadê? Ninguém falou nada? Então eu vou começar. Não, mas eu nem comecei ainda, ô Ezequiel. Até agora eu só fui falando o conceito de amortização. Agora que a gente vai começar mesmo. Porque agora que a gente vai começar a calcular. Tá? Vamos lá. Aí eu vou voltando nessa. Beleza? Ó, exemplo. Espera eu explicar e depois eu deixo vocês copiarem aí o exemplo, tá? Kátia financiou o valor de 10 mil reais em 2 meses. Ah, mas essa matéria eu comecei hoje. O que já passou já foi. 10 mil reais em 2 meses, a taxa de 5% ao mês, pelo sistema saque, junto ao Banco do Brasil. Calcule o valor dos pagamentos na tabela saque. Então, olha aqui que eu tenho no enunciado de informação. A gente vai sempre usar essa tabela, né, para fazer, mas eu tenho, ó, o valor financiado, ou seja, o valor da dívida, o saldo devedor da Kátia é 10 mil reais. Então, deixa eu ver, olha lá, 10 mil reais é o valor da dívida dela. Tá vendo que tá aqui, ó, o valor que a pessoa financia é o valor da dívida. 2 meses é o tempo. Mesma coisa que vocês até fizeram aí, né, ontem ou no mês passado. Tempo, o N, são 2 meses, olha lá. Tempo, 2 meses. A taxa de 5% ao mês, então a taxa aqui é o 5%. E aí não esquece, né, de dividir por 100. Tá? Então, essa base, pelo menos essa parte da leitura, eu acredito que nenhum de vocês aí terão dificuldade para interpretar o que é cada um. Mas, a partir de agora, ó, a gente vai aplicar isso na tabela. Então acompanha, não copia aí, Tuane, espera um pouco, Maria Forte, e aí eu deixo você copiar aí depois, só para poder ver como que é essa sequência. Então, ó, primeiro ponto, cadê que não foi? Ó, a tabela, ela vai aparecer nessa característica, tá? Aí você pode ver que teve uma diferença com a tabela anterior. Eu vou voltar lá. Ó, por quê? Como que eu tenho a tabela? A tabela é composta pelo prazo, que é o N, pelos juros, que é o J, a amortização, que é a letra A, o pagamento, que é o P, e o saldo devedor, que é o SD. Então, a tabela é composta por isso. Como aqui o tempo, que é o N, ele é o que vai mandar o tamanho da tabela, quantas linhas, ó, não são 2 meses. Então, a tabela aqui, ó, ela vai até o N2. Tudo bem?
Entenderam, né? A tabela vai até o 2, ó. O N são 2 meses. Por isso que a tabela vai até o 2. Uma coisa que vocês, não sei se está passando aí na cabeça de vocês, ou que vocês perceberam, que eu tenho o zero. Todo mundo percebeu que eu tenho zero? No zero, é aquele momento, ou aquele dia, ou aquela hora, isso, embaixo do N, que eu vou no banco financiar. Então, o zero que eu tenho, ele é o dia que eu for no banco, que eu financio, e aí eu não pago nada. No máximo eu posso pagar a entrada, mas a entrada não entra no financiamento. Então, é por isso que eu tenho o mês zero. O mês zero é só, eu vou até escrever isso aqui. O mês zero, tá até na sequência aqui do slide. Ah, é melhor, é mais fácil eu copiar. O mês zero é só para você saber qual é o valor da dívida, tá? Deixa eu colocar a Suelen, mas é só para vocês entenderem, porque, por exemplo, você vai no banco, você financia, você vai numa loja, você financia. O dia que você financiou lá, né, você não vai pagar na hora. Então, a gente considera como zero só para poder caracterizar aí o valor que você contraiu de dívida. Ó, Suelen entrou, né? Então, a gente tinha as informações do saldo devedor, que era 10 mil, o tempo, que era 2, o N, que a gente viu no enunciado, taxa, que era 0,05, e aí a informação do zero que eu acabei de falar, tá? Tudo bem? Então, eu tenho a tabela e o zero, ele só é usado para poder identificar quanto é a dívida que eu contraí, ou o valor que eu financiei. Primeira coisa que a gente vai fazer, até seguindo ali, né, aquilo que estava naquele roteiro. Ó, olhando o roteiro, primeira coisa, vamos dividir a taxa por 100 e a segunda, peraí que eu saí, e a segunda nós vamos calcular aí os juros. Ó, primeira, dividir a taxa por 100 e a segunda, vamos calcular os juros. Espera só eu aproveitar também, eu já colo isso aqui no chat, só para vocês irem vendo qual é o roteiro que a gente está fazendo. Ó. Então, vou calcular os juros. Ó, os juros é a dívida, que é o saldo devedor, vezes a taxa. Tá? Juros é a dívida, vezes o saldo devedor. Oh, desculpa. A dívida é o saldo devedor, né? Vezes a taxa. Então, vai ficar... A minha dívida é 10 mil, vezes a taxa, que é 0,05. Beleza? Lembrando que o 0,05 é o valor que a gente tem da taxa no enunciado, que era 5%. Então, o primeiro juros que ela vai pagar é de R$ 500. Ó, apareceu ali. Entenderam esse processo? Eu falei da tabela, que ela tem o zero, porque o zero é quando eu pego a dívida, e vai até o 2, porque são 2 meses, e aí a gente fez a primeira parte da conta, que é achar os juros. Então, os juros, eu olho a minha dívida, que está ali na linha zero, que é 10 mil, multiplico pelo valor da taxa. Achei o R$ 500. Alguém quer perguntar? Sim, não. Prof, o senhor multiplicou, né? O 10 mil vezes 0,05. Foi a Júlia, né? Tá. Ah, beleza. Isso, sou eu. Tudo bem, né? Então, essa é a fórmula dos juros. Então, a gente fez o passo 1 e o passo 2. Aí, ó, voltei aqui nesse negócio das fórmulas aqui da regra. Passo 1, passo 2. O passo 3 é calcular a amortização. Passo 3 é calcular a amortização. Como que a gente faz? Saldo devedor dividido por N, que o N é o tempo de financiamento. Então, o saldo devedor, a gente viu que é 10 mil, e o tempo são 2 meses. Vamos lá, ó.
A gente vai continuar a tabela. Ó, como que vai ficar? Calcular a amortização. Então, eu vou pegar 10 mil reais, que era o valor da dívida, dividir por 2, porque foi parcelado em 2 meses. Então, eu tenho 5 mil reais. Tranquilo, né? Os 5 mil reais, que é a amortização, significa que é o valor que todo mês, quando eu pagar a minha parcela, quando eu pagar ali, né, quando eu for efetuar o pagamento, ele vai abater da minha dívida. Então, todo mês eu vou ter, ó, 5 mil reais de abatimento da minha dívida. E aí você repete, porque esse cálculo que a gente está fazendo, ele é a amortização constante, que é o saque. Quer dizer que o valor da amortização é igual em todos os meses. Pode falar, Maria Eduarda. Professor, em todas as contas a gente vai ter que fazer essa tabela. Vai ter que fazer. E o tamanho dela vai depender da quantidade de meses que tiver enunciado. Misericórdia. Lá vai outra pergunta. Sim. Esses 500 reais é os juros que ela vai pagar no primeiro mês da dívida dela, né? Isso, porque você devia 10 mil reais, né? A Kátia, aí no exemplo, devia 10 mil reais, multiplicou pela taxa, que era 5%, deu 500 reais. Tudo bem. E esses 5 mil é a amortização que a pessoa vai dar, certo? É a amortização que vai abater a dívida dela do saldo devedor. Tá bom, professor, entendi. Obrigada. Nada. Bom, então a gente fez o passo 3 da conta. Ó, eu vou voltar naqueles negocinhos dos quadrinhos. Ó lá, a gente fez o passo 1, que dividiu a taxa por 100. O 2, calculou os juros. O 3, a amortização. E agora a gente vai achar o pagamento, que é a parcela, tá? Pagamento e parcela é a mesma coisa, hein? O pagamento, ele é você somar os juros com a amortização. Por isso que o pagamento ele está aqui como quarto passo, porque para eu achar o pagamento, primeiro eu preciso saber quanto que eu vou pagar de juros para somar com a amortização. Então eu vou avançar ali onde eu estava, ó. Deixa eu colar esse quarto passo aí do pagamento. Ó, como que faz? Eu vou fazer juros mais a amortização. E vocês estão vendo que tem um P1 escrito ali embaixo do terceiro? Ó, eu vou até colar esse P1 aí. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar que tem um P1 aí. Às vezes pode ser que eu coloque informação assim, porque o P1 é para indicar que é o pagamento da linha 1, ou é o primeiro pagamento, tá? Por isso que tem aí o P1. Eu transformei em imagem, aí eu colei. O P1 quer dizer que é da primeira linha, então é o pagamento 1. O pagamento 1 da Kátia, ele é 500 reais de juros, mais 5 mil reais de amortização. Então, no primeiro mês, ela vai pagar de parcela 5.500 reais. Entra em tudo aquilo que no começo aqui, né, eu fui fazendo aquela explicação, falei que o que a pessoa paga não é realmente o que vai abater aí da dívida dela, tal. O que ela paga, na verdade, vai ter aí uma parte para juros, uma parte para amortização. Beleza? Então, a gente conseguiu chegar aí no quarto passo. E aí o último passo aqui disso, deixa eu já clicar, é a gente achar o valor do saldo devedor. Ó, estamos aí no quarto, e aí o último é achar o saldo devedor. Saldo devedor, ele é saldo devedor menos a amortização. Saldo devedor menos a amortização. Saldo devedor é 10 mil, a amortização é 5 mil. Eu vou colar aqui esse quinto passo, mas de cabeça, né, você já faz a conta, porque 10 mil menos 5 mil vai dar 5 mil do mesmo jeito. Olha lá. Saldo devedor 1, ó, tá vendo que também tem o número 1 ali, é porque é da linha 1, tá? Saldo devedor 1 menos 10 mil, menos 5 mil de amortização, e aí eu tenho 5 mil reais
de saldo devedor aqui na linha 1. Onde que os alunos costumam errar? Aqui nessa parte. Vocês observaram que o saldo devedor, que eu peguei aqui os 10 mil, eu peguei ele na linha de cima e subtraí com a amortização da linha de baixo. Não pode esquecer disso. Ó. O saldo devedor da linha de cima subtrai com a amortização da linha de baixo. E aí, na mesma linha da amortização, a gente encontrou um novo saldo devedor. Ou seja, a partir de agora, né, que pagou o primeiro mês, ela não deve mais 10 mil. A partir de agora, ela deve 5 mil reais. E aí eu vou parar para vocês poderem copiar a tabela, o enunciado, porque aí a segunda linha vocês tentem fazer, ó, seguindo o roteiro, mas eu vou... Se precisar, eu deixo o roteiro aqui na tela, mas aí eu ia deixar o enunciado já para vocês poderem anotar de volta. Pode ser? Que aí vocês fazem a segunda linha e eu vou fazer com vocês depois aqui a correção.